Boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e hoje eu vou falar a respeito, tá, gente, de um livro que eu terminei agora, tá? Que eu achei, chamou muito a minha atenção, né? Na verdade, eu já estava desde o ano passado tentando terminar ele, né? E agora eu consegui, tá, gente? Que é uma biografia do Jorge Amado, né? Tem outros livros que eu gravei, né, sobre, mas essa biografia realmente eu tinha um tempo que eu estava querendo terminar e agora nas férias eu realmente consegui terminar, tá? Então, uma biografia chama-se Jorge Amado, né? O nome da biografia. Uma biografia, tá, gente? Que é de Josélia Aguiar, tá, gente? Eu li no formato do Kindle, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tá? Eu li no Kindle. São 630 páginas, né? Então é para quem realmente gosta, né, de ler e gosta de uma biografia, né? No caso, essa biografia do Jorge Amado. E me chamou muita atenção, tá, gente? Porque ela dá detalhes impressionantes da vida dele, né? Então, desde quando ele era criança, né, até a morte dele, né? Então, realmente é uma coisa impressionante o trabalho da Josélia Aguiar, né, que é historiadora, jornalista, né, e curadora, né, da obra do Jorge Amado, né. Então realmente é uma coisa impressionante e muitas coisas que eu não sabia a respeito do artista, né, do grande autor, né, porque eu sou um leitor da obra do Jorge Amado, eu não li todos os livros dele ainda, né, mas eu li boa parte deles, né, mas eu não sabia detalhes da vida dele. Por exemplo, né, que ele se formou em direito, que ele teve um primeiro casamento, né, que ele teve uma filha desse primeiro casamento, que morreu muito nova, né? Então são detalhes assim da vida dele, da biografia dele, que eu aprendi, né? E foi muito interessante. A questão do envolvimento dele com a política, né? A importância dele como deputado federal, né? O pouco tempo que ele ficou antes da cassação, né? A perseguição aos comunistas, né? Que ele propôs uma lei contra, melhor, liberando, né, o culto afro-brasileiro, né? Foi um trabalho muito bem feito que, na esteira dessa lei dele, né, veio também depois o decreto do Getúlio, permitindo, né, a prática da capoeira, dentro desse contexto aí, né, do início da década de 30, tá, gente? Então, o Jorge Amado, no início, ele não era só um escritor, né? Ele era também um cara engajado com a questão política. Ele viajou várias vezes para a Europa, né? Inclusive para a União Soviética, né? Que era o local que ele adorava ir no começo, né? Fez várias amizades com gente muito famosa, né? Por exemplo, Pablo Picasso, né? O casal existencialista, né? Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, tá, gente? Ele fez amizade com muita gente famosa, tá? Ele aproveitou bem Pablo Neruda, já pensou, gente? Né? Então ele viveu muito bem a vida dele, né? Foram muito bem vividos, né? Os 88 anos dele, quase 89, né? Ele viveu muito bem, ganhou muito dinheiro, foi o escritor mais lido durante muito tempo, né? De todos os escritores do Brasil, traduzido para uma infinidade de línguas, tá, gente? Mais de 80 milhões de livros, né, comprados, vendidos, melhor, né? No mundo inteiro, fora os 30 milhões que ele conseguiu aqui no Brasil, realmente é uma coisa impressionante, tá? Para um escritor que caiu no gosto do povo, por ter uma linguagem mais simples, né? Tem uma colega minha lá do José da Costa, a professora Daniele, né? Certa vez falou que lá onde ela estudava, lá no Rio, né? Na faculdade que ela estudou, os professores tinham um certo preconceito com a literatura do Jorge Amado, né? E hoje em dia a gente dá muita risada, né? Porque já pensou, cara, um professor de literatura que tem preconceito com um gênio que nem o Jorge Amado, né? Que simplesmente usava uma linguagem popularesca, né? Embora ele fosse um homem extremamente culto, tá, gente? É de causar estranheza se você for parar para pensar, né? Como hoje em dia, durante pouco tempo para trás, né, coisa de 10, 15 anos para trás, as pessoas tinham muito preconceito com o Paulo Coelho, né? Que depois superou o Jorge na questão das vendas, né?
Mas enfim, não estou comparando literatura, tá, gente? Estou comparando as vendas aí no caso, né? Então, mas voltando na história do Jorge Amado, tá, gente? Ele viajou, né, para a Europa, fez parte do Partido Comunista quando ele era jovem, né? Só que chegou uma hora que ele tinha amizade também com o Graciliano Ramos, tá, gente? Os escritores da década de 30. Ele se afastou da Raquel de Queiroz, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas ele era muito amigo, principalmente do Graciliano Ramos, né? Que é um escritor que eu sou fanzaço também, né? Que eu tenho toda a obra dele, né? Enfim. E o Graciliano, tá, gente? Morreu na década de 50, logo no comecinho da década de 50, né? E eles tinham uma amizade tão boa, né? Ele e o Jorge, né? Que mesmo depois que o Jorge percebeu que o comunismo soviético caminhava para o fim, né? Foi uma decepção, porque ele percebeu que o Stalin, né, não era aquela pessoa que muita gente imaginava ser uma pessoa boa, né? E o comunismo soviético era democrático, nunca foi, né? Na verdade, nunca foi. Os próprios historiadores, tipo Eric Hobsbawm, né? Ele dá a entender de que o comunismo soviético de um partido só não era democrático, né? Então o Jorge percebeu isso no início da década de 50. Então ele já ia se afastando do comunismo soviético. Ele não deixou de ser comunista, ele não deixou de ter o pensamento de esquerda, mas ele não apoiou mais o comunismo soviético, tá? E aí aos poucos ele foi se afastando, e quando o Graciliano morreu, né, o Graciliano Ramos morreu, se eu não me engano em 53, ele não falou para o Graciliano que tinha se afastado, né? Porque provavelmente o Graciliano ficaria chateado. O Graciliano morreu acreditando que realmente o comunismo soviético era o melhor caminho, tá? Mas a gente sabe, né, hoje em dia, né, fazendo uma retrospectiva histórica, que não era, tá bom, gente? Então, aos poucos ele foi se afastando, foi se tornando menos sectário, né? A literatura dele foi melhorando, né, conforme ele foi se afastando, né, do partidarismo, passou a ser um escritor, como ele mesmo disse, um escritor profissional, né? E o grande marco, né, da obra dele, que é citado na obra da Josélia Aguiar, né, da biografia do Jorge Amado, é quando ele escreve Gabriela, Cravo e Canela, né? Porque aí ele fica conhecido fora do Brasil, né? É um livro que ele foge daquele padrão, né, sectário, como eu acabei de falar, e ele passa a falar de coisas mais triviais, mais simples, né? Foi criticado, mas vendeu pra caramba, as pessoas adoraram, né? Virou série, novela, né, filmes, né? Principalmente a figura da Sônia Braga, né, muito famosa, né? Enfim, algumas cenas, obviamente, dos filmes, das séries não correspondem com o livro, né? Por exemplo, aquela cena icônica da Sônia Braga subindo no telhado para pegar a pipa, né? Na literatura do Jorge não tem, então aquilo ali é um acréscimo do autor que adaptou para a TV, tá bom? Então, mas o Jorge não gostava, viu, gente? Ele preferia a literatura mesmo, que ele dizia sempre que uma obra televisiva, o cinema, não era a obra dele, né? A obra dele era a literatura. Muito interessante isso, né? Saber, tá? E aí foi isso, daí de Gabriela, Cravo e Canela, ele foi melhorando, né, a literatura dele, escreveu vários livros, né? Recentemente eu li um livro que é Tocaia Grande, né? Foi um empréstimo do professor Fernando Budião, do Lorena, né? Que eu adorei, né? Já no finalzinho da vida do Jorge Amado, né? Que escreveu essa obra. E tem outros, né, gente? Aquela trindade, né? Gabriela, Teresa, Batista, Tieta do Agreste, né? Sem dúvida alguma consolidou, né, a fama dele, né, como grande escritor, tá bom? E depois vieram outras obras, né, já mais na maturidade, e muito legal porque ele tinha uma amizade, como eu falei, com muita gente importante, né, e ele sempre foi um cara simples, tá? Fala sobre a casa dele do Rio Vermelho. Eu tive a oportunidade de ir a Salvador em 2013, né, infelizmente eu não entrei na casa dele, no bairro do Rio Vermelho. Ele tinha uma outra casa em Itapuã, a praia lá onde ele tinha amizade com o Vinícius de Moraes, né? Olha que coisa interessante, né? A família Caymmi, Vinícius e a família Caymmi depois voltaram para o Rio de Janeiro, né? E aí eles acabaram se afastando, tá bom? E é isso, gente. A amizade dele com o Érico Veríssimo. E tudo isso é citado no livro, né?
e a relação dele com a família dele, né? A Zélia, a esposa dele, que também era escritora, né? Escreveu alguns livros muito bons, tá? Tá bom? E é isso, gente. Recomendo para vocês a biografia do Jorge Amado, mais uma vez falando, né? Mostrando aqui para vocês. Vocês podem comprar na forma impressa, né? Ou na forma do Kindle, né? Que foi a que eu li, tá bom? Então recomendo para vocês, mais uma vez, né? Essa obra magnífica, essa biografia do grande Jorge Amado, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal do professor Paulo Silva, que eu falo de literatura e também de história, obviamente, tá bom? E até uma próxima, se Deus quiser.